Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Salmo 55, o verso 22. Assim está escrito: Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Estas são palavras de Davi, que ele deixou registrado e podia falar claramente sobre isso, porque ele enfrentou várias situações adversas e problemáticas na sua vida, que ao olhar para si e à sua volta, ele não encontraria nenhuma solução, mas que ele aprendeu na sua vida de comunhão com Deus, de que os seus problemas, os cuidados, a ansiedade, toda e qualquer situação que se apresentasse diante dele, estando fora do seu controle, ele aprendeu que deveria apresentar a Deus e demonstrar nele a confiança. O salmista, num dos salmos, escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entregar, pode-se entregar o caminho, o problema, o cuidado, a ansiedade, a enfermidade, qualquer situação que as pessoas estejam atravessando para a qual elas não têm uma solução. Então, neste momento, aprendendo com o salmista, nós somos levados a encontrar em Deus a solução tão necessária para os problemas que nós vivenciamos aqui na Terra. E olha que são tantos problemas que nós enfrentamos. Nós enfrentamos problemas de natureza espiritual, enfrentamos problema de natureza física, da saúde, experimentamos problema de natureza social, o relacionamento entre as pessoas, enfrentamos problemas de natureza familiar entre as nossas famílias, problemas conjugais, problemas trabalhistas, profissionais no trabalho. Em vários lugares, nós sempre estamos nos defrontando com problemas que eles surgem de maneira inesperada, sem que nós estejamos esperando. Há momento que tudo está bem. De repente, por uma palavra, por uma atitude, por um comportamento, tudo se modifica. E aí estabelece-se, então, um problema. E, às vezes, este problema pode enraizar-se e firmar no coração das pessoas, e um problema insolúvel, ele só vai trazer mais problemas que estarão ligados a ele, e isso vai dificultando, então, procurar uma resposta, uma solução. Todas as coisas, as violências, as inimizades, as porfias, as amarguras, o ódio, tudo isto surgiram diante de um problema que aconteceu e não foi solucionado. E aquele problema, então, foi enraizando-se e foi abrindo brecha para outras situações que vieram fortalecer aquele problema e dificultar, então, a solução. Mas Davi aprendeu que ele não deveria ficar com o problema para si. E esta é a lição que ele traz para mim e para você. Ele diz aqui: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Qual é o teu cuidado hoje? O que é que te causa preocupação? Que você está receoso, cuidadoso, pensativo, às vezes não dorme, não come, não conversa com as pessoas, está procurando um lugar isolado em razão de problemas que está enfrentando. Mas a solução não está nisso. Não está em não comer, em não dormir, em não conversar, em isolar-se, não. A solução está em reconhecer que o problema existe, um problema foi originado, às vezes podemos não saber a origem,
mas sabemos que o problema se estabeleceu e nós não temos como sair dele. O que o salmista diz? O salmista diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Pedro, na sua epístola, na primeira epístola, capítulo 5, e o versículo de número 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o que fazer diante de um problema, de uma ansiedade, de um cuidado, de algo que nós percebemos que não nos faz bem e pode também nos afastar de outros, seja de irmãos, seja de colegas de trabalho, seja de familiares, seja do próprio cônjuge. Então, problemas, às vezes, se não encontra a solução, ele vai gerar essas dificuldades e cada vez elas vão ficando pior. Quando atentamos para o conselho que a palavra de Deus nos traz, que é lançando ou lançar o cuidado sobre o Senhor, significa que nós cremos em Deus, confiamos no seu poder e sabemos que ele tem solução. A solução que eu e você não temos, o Senhor Deus ele tem. E a solução dele é final. Ela resolve realmente. Deus não fica jogando com os problemas. O problema que nós apresentamos diante de Deus, ele dá-nos a solução. Então, diante de um problema, qual deve ser a nossa ação? O que devemos fazer diante de um problema? O simples é culpar os outros. Eu nunca tenho culpa, eu sempre tenho razão. Culpado é o outro. Foi o outro que me atingiu, foi o outro que criou o problema, foi o outro que... E por aí vai se falando de várias coisas, sempre lançando a culpa nos outros. Lembra quando surgiu aquele problema com a entrada do pecado lá no Jardim do Éden, entre Adão e Eva? Quando Deus perguntou a Adão, o que Adão disse? A mulher que tu me deste, ela me enganou. Quer dizer, o problema não é meu, Senhor. O problema é de Eva. Não é meu o problema. E a Eva aprendeu com Adão. Quando o Senhor falou com Eva, por que fizeste isto? Ela disse, a serpente me enganou. Ela também não assumiu culpa. Então, Adão não tem culpa, eu também não tenho. Quem tem culpa é a serpente. Então, o ser humano, ele é hábil em fazer essas coisas. Sempre vai jogando a culpa nos outros. Não fui eu, foi fulano. Quando você chega em fulano, ele fala, não fui eu, foi Bertrano. Quando você chega em Bertrano, ele fala, não fui eu, foi Cicrano. E por aí vai. E você nunca vai descobrir onde originou o problema. Por quê? Porque a natureza humana tem esse hábito, culpar os outros, sempre jogando um para o outro. E nós já sabemos que esse tipo de solução não resolve. Pelo contrário, aumenta o problema e torna viva as dificuldades que foram criadas. Então, a solução diante de um problema não é culpar os outros. É preciso raciocinar, não deixar a emoção tomar conta, mas sim a razão, o entendimento. Uma segunda situação são aquelas pessoas que compadecem de si mesmo. Tudo o que acontece, elas se vitimizam. Isso só acontece comigo, só eu sofro, só eu tenho problema, só eu tenho dificuldade, ninguém me entende, ninguém me compreende, eu não sei mais o que fazer, eu sofro muito e não consigo. E a pessoa é assim, ele sempre fica se vitimizando. Por que ele sofre, por que as coisas acontecem, por que disso, por que daquilo outro, e alguns chegam até a dizer, eu não tenho sorte. E, infelizmente, no meio cristão, há muitos que dizem assim, eu não tenho sorte, eu nasci para sofrer. Mas não é assim. É que não está sabendo
olhar o problema como que se deve olhar. Há um ditado que diz: se você olhar para o problema vai ficar tão gigante que você não vai conseguir enxergar a Deus. Mas se você olhar para Deus, o problema vai desaparecer. A situação é que muitas das vezes nós olhamos para o problema, fazemos o problema grande e Deus pequeno. Então não tem solução. Nós temos que olhar que Deus é grande, é soberano, está acima de tudo e de todos, inclusive dos nossos problemas. E quando olhamos para Deus, aquele em quem cremos, confiamos e esperamos, o problema se torna insignificante. Então já vimos aqui, diante de um problema, o que fazer. A primeira situação é culpar os outros. Já vimos que ela não traz resultados. A segunda situação é compadecer-se, é se vitimar. Dizer que tudo acontece só comigo. A terceira ação que muitos fazem é desejar vingança. Não vai ficar assim. Eu vou dar a resposta. Eu vou dar o troco. Fulano mexeu com a pessoa errada. E por aí vai. O problema surge, ao invés de buscar uma solução, vai criar um outro problema maior. Porque vai alimentar um desejo de vingança, e a vingança se alimenta do ódio, do rancor, da amargura e leva à violência, à vingança. Sabe o que diz a palavra de Deus? Não digas vingar-me-ei. Espera pelo Senhor e ele te livrará do mal. Então essa é a terceira ação que alguns tomam. Desejar a vingança não resolve. Quarta ação. Existem outros que, diante de um problema, eles se aborrecem. Vivem a vida toda aborrecidos. Aborrecidos. Não jogam a culpa nos outros, não se fazem de vítima, não desejam vingança, mas também não vivem naturalmente. Tudo que vai se observar da pessoa é um aborrecimento. Então a pessoa não tem alegria, não tem satisfação, não tem aquela naturalidade. Sempre que vamos encontrar, ela está aborrecida. Mas uma quinta ação que se deve fazer, que alguns fazem diante de um problema, é fugir. Eles fogem, fingindo que nada aconteceu. E muitos, para fugir de problema, mudam de rua, mudam de bairro, mudam de estado, mudam de país, mas não resolve o problema. Eles preferem arcar com despesas altas, principalmente financeiras, sociais, familiares, do que enfrentar o problema para resolver. Então foge, finge que nada aconteceu e desaparece. E fulano saiu. Mas existe uma coisa: quando a pessoa foge do problema, o problema não fica de onde ela saiu. O problema vai junto com ela, para onde ela for. Não adianta. Então, fugir não é a resposta, não é a solução. O problema vai junto. Não tem como apagar. Tem como resolver. Apagar, não. Fazer de conta que não existiu, não. Isso não dá. Então, fugir também não resolve. Então, o sexto lugar, o que precisamos fazer? Sexto lugar, existe aqueles que estão diante de um problema, eles oram para que Deus cumpra o seu desejo. E o desejo de uma pessoa afetada por problemas, sempre a oração dela é no desejo de que Deus faça justiça. Isso significa dizer que Deus castigue o outro, que Deus cobre do outro, que Deus faça o outro sofrer. Ora, Deus não é o nosso boneco de estimação. Deus não está subserviente à nossa ordem para nós falar e ele fazer o que a gente falar. Não. Então, orar para que Deus cumpra o nosso desejo
com relação ao outro, em razão de um problema que aconteceu, não vai dar resultado. Não é este o caminho. Então, já vimos aqui, então, 6 situações que se apresentam quando diante de um problema. O que fazer? Uns culpam os outros. Segundo, outros se vitimizam. Terceiro, outros desejam vingança. Quarto, outros se aborrecem. Quinto, outros fogem. Sexto, outros oram para que Deus faça vingança com o outro. Então, qual é a solução que nós precisamos buscar? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que este salmo diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então nós temos que, diante dos problemas, lembrar-nos sempre deste Salmo 55, verso 22, ou 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançar o cuidado ou a ansiedade sobre o Senhor e saber que Ele cuida de nós. Ele sabe como resolver, Ele tem a solução, Ele vai nos levar por caminhos em que a solução vai estar presente. Então, aplicar este verso 22 do Salmo 55 é a solução quando estivermos diante de um problema que foge do nosso controle. É apresentar a Deus, é entregar a Deus e esperar nele. Não precisamos ter medo dos problemas, mas também não podemos deixar o problema nos dominar. Nós precisamos saber que problemas existem, porque nós somos seres humanos, nós vivemos nesta terra, temos ainda a natureza pecaminosa, é em razão dela que estas coisas vão acontecer, esses desentendimentos, desencontros, conflitos, dificuldades e tantas coisas que todos nós sabemos. Nós passamos por isso quase que em todas as situações da vida. Então, não ter medo dos problemas e saber que Deus é maior do que qualquer problema. Para Deus não há impossíveis. Qualquer que seja o problema, Deus tem uma solução. Há um hino que se cantava há muitos anos atrás, que dizia assim: Deus resolve o seu problema. Na terra, no céu e no mar, não há problema para Deus. Deus resolve o seu problema. E ele continua resolvendo o meu problema, o seu problema, o nosso problema, quando nós lançarmos este problema que enfrentamos sobre o Senhor, confiar nele e esperar nele. Não é lançar, entregar o problema a Deus e ficar todo dia cobrando a solução. Não. Entrega e espera. Descansa no Senhor. Espera, Deus trará uma solução. O prazer de Deus é ajudar a mim, é ajudar a você, é ajudar a cada um de nós a enfrentarmos qualquer que seja o problema e receber de Deus a solução viável para aquele problema. E o problema, com a solução de Deus, ele deixará de existir. Ele será solucionado. Aí não precisa culpar os outros, não precisa se fazer de vítima, não precisa desejar vingança, não precisa fugir, não precisa orar para Deus pesar a mão. Não. É só esperar em Deus, entregar a Ele e esperar que a resposta vem. A solução vem, a vitória vem e o agir de Deus é em benefício de cada um de nós. Tanto de mim, quanto de você, quanto daquele que criou o problema para nós, ou de nós, quando muitas das vezes criamos problema para os outros. O que nós precisamos fazer está na palavra de Deus. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então agora, eu e você já sabemos o que fazer diante de um problema.
é ir à palavra de Deus, buscar neste verso o conselho que ele nos dá e aplicar esta verdade na nossa vida e pegar o problema que nos está afligindo e colocar nas mãos do Senhor, esperar dele uma resposta, uma solução. Quando Deus nos der a solução, pratiquemo-la o mais rápido possível para que possamos, então, ser libertos daquele problema, daquela situação, daquela dificuldade e possamos continuar vivendo para a glória de Deus. Pensa sobre isto, reflita, posicione-se. De que forma você procura resolver os seus problemas? Culpando os outros? Se vitimando? Desejando vingança? Se aborrecendo? Orando para Deus pesar a mão? Fugindo? Mudando de lugar? Afastando-se das pessoas? Isso não resolve. O que resolve é colocar o problema nas mãos de Deus, confiar nele, esperar nele. Não tenha medo de problemas. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é maior do que qualquer problema que possa existir entre os seres humanos. Deus resolve o meu problema, Deus resolve o seu problema, Deus resolve o nosso problema. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.